Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a retomada do presidente Lula em relação às suas viagens pelo Brasil. A gente sabe que a comunicação do governo Lula tem melhorado muito, né, com relação ao Sidônio Palmeira. É claro, ainda faltam alguns ajustes, evidentemente, que precisam acontecer, mas a comunicação melhorou bastante. E eu queria conversar com vocês aqui sobre essa estratégia do presidente Lula de rodar o Brasil de novo. Inclusive já começa hoje indo para o Rio de Janeiro para reinaugurar o Hospital de Urgência de Bom Sucesso. Também vai ter uma viagem amanhã para Bahia, né, para a cidade de Paranamirim, se não me falha a memória, na Bahia, para inaugurar o programa Água para Todos. Na Bahia, isso, na sexta-feira ele segue para Paranamirim para lançar o programa Água para Todos, que busca levar abastecimento hídrico para comunidades do sertão baiano. O evento terá a presença do governador, inclusive Jerônimo Rodrigues, e da comitiva de ministros. Além disso, o presidente Lula também tem viagem marcada para as regiões Norte e Nordeste, que é onde eu estou aqui, né, durante praticamente a semana que vem inteira. Ele vai viajar para o Pará, vai lançar inclusive novos complexos habitacionais para programas do Minha Casa Minha Vida, tanto no Pará quanto em Macapá, né? Vai lançar vários projetos importantes no Brasil, vai voltar a ter contato, evidentemente, com parte do eleitorado dele no Norte e no Nordeste, e muita gente que dizia que o presidente Lula estaria derrotado, que estaria perdendo apoio disso, apoio daquilo. Eu já citei algumas vezes e vou repetir quantas vezes forem necessárias, tá? O presidente Lula, ele tem uma base de eleitorado que é fiel a ele. O pessoal costuma dizer, geralmente, que o Partido dos Trabalhadores, ele já parte para uma eleição com aproximadamente 30 pontos. Né? Isso aí, se você pegar os últimos anos, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores disputou a corrida eleitoral, é mais ou menos isso mesmo, né? Disputou a corrida eleitoral a nível nacional, como a gente quer citar, tá? E a gente viu que o Kassab citou na semana passada uma coisa bem interessante, né? Que se a eleição fosse hoje, o Lula não venceria, o Lula seria derrotado. E a pergunta que a gente precisa fazer para vocês é, ele seria derrotado por quem? Porque tanto pesquisas feitas ali por institutos ligados ao bolsonarismo, quanto por institutos ligados à mídia liberal, à mídia conservadora, ao mercado financeiro, o Lula ganha de todo mundo. O Lula ganha de Tarcísio, o Lula ganha de Marçal, o Lula ganha de Gustavo Lima, o Lula ganha de Zema, o Lula ganha de Caiado, o Lula ganha de Flávio, o Lula ganha de Michele, o Lula ganha de Bolsonaro, o Lula ganha do Eduardo, ele ganha absolutamente de todo mundo. Por quê? O que as pessoas não conseguem entender é que às vezes você tem ali na pesquisa a pessoa falando, eu conheço o Lula e não voto. Eu conheço o Lula e não gosto do Lula. Mas quando você vai colocar um outro candidato que a pessoa vai colocar na balança e ver que mesmo ele não gostando do Lula, por exemplo, o Lula tem feito uma boa gestão, ele entende a diferença, ele vai votar no candidato que mesmo ele não concordando com tudo, ele acaba votando. E aí eu trouxe na minha participação aqui ontem na Revista Fora, inclusive, a gente estava aqui ontem, né, eu, Adril Rovai, e o ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito, ex-deputado Tasso Genro. E aí eu trouxe aqui um artigo, né, que é o artigo, até citei esse artigo ontem também no meu vídeo aqui na Revista Fórum, na minha análise de ontem, que é um artigo escrito pelo Paulo Celso Pereira, né, que é o primo do Aécio Neves. E aí ele colocou aqui, o governo é ruim, mas Lula dificilmente será derrotado. E aí ele cita aqui algumas coisas que o governo é muito ruim, que isso não funciona, que só funciona o pé de meia e o mais professores, e que o resto é tudo uma desgraça, que Kassab tá certo, e que Lula vai vencer, vai vencer a eleição porque não tem um candidato à altura dele ali e tudo mais. Na minha análise em específico, só que meio que mostra o desespero da tal mídia liberal, o mercado financeiro, porque eles atuam, mas não conseguem trazer alguém para derrotar o presidente Lula. Essa que é a grande realidade. Essa que é a grande realidade. O presidente Lula, isso inclusive é dito até mesmo por parlamentares ligados à direita, né? Ele transcende essa questão de direita versus esquerda em algumas circunstâncias. Por exemplo, tem várias pessoas que se identificam como direita e que em uma eleição, por exemplo, entre Lula e um indivíduo apoiado pelo Bolsonaro ou que represente os ideais radicais da extrema-direita bolsonarista, né, o fascista, a gente tem que chamar como ela é, né, também, essa pessoa simplesmente vai apoiar o candidato Lula. E eu vi muitas pessoas falando que o Lula é arrogante, que o Lula é egoísta, que ele não quer fazer sucessor, que ele não quer fazer isso, que ele não quer fazer aquilo. Eu preciso rememorar para vocês aqui 2 pontos bem importantes, talvez até 3, dependendo de como a gente for desenrolando isso aqui, né? Primeiro ponto, lá entre o Lula 1 e 2, quando a aprovação dele estava altíssima, lembre vocês, o presidente Lula saiu com aprovação de mais de 90%, incluindo bom, ótimo e regular, e só entre bom e ótimo ele tinha uma aprovação de mais de 80%,
em algumas pesquisas, foi sugerido que ele alterasse a Constituição para que ele pudesse ir para o terceiro mandato. E ele falou que não iria, que a alternância de poder é saudável para a democracia. E aí ele saiu, não foi candidato, quem foi candidata foi a presidenta Dilma Rousseff, ela venceu a eleição, depois a gente descobriu que o presidente Lula teve um problema de saúde, né, fez um tratamento para o câncer e tudo mais, mas se você pesquisar de 2011 até 2014 ali, início de 2015, você vai ver que o presidente Lula praticamente sumiu da discussão política. Ele foi viver a vida dele. Quando ele aparecia era para falar alguma coisa sobre a saúde, era ele sendo homenageado em algum lugar. Raramente você via o Lula em algum lugar discutindo ali protagonismo político contra a Dilma Rousseff. Tanto que no documentário Democracia em Vertigem, que é da Petra Costa, que mostra os bastidores da política, você descobre a informação de que foi cogitada a possibilidade do presidente Lula ser candidato em 2014. Ele disse que não seria, a presidenta Dilma, inclusive, não seria candidata à reeleição, e ele falou que o correto era a Dilma ser a candidata à reeleição. Se ele fosse arrogante, egoísta, não quisesse abrir espaço para a sucessão, ele poderia ter voltado em 2014, concorrer e vencer a eleição, porque tinha até pesquisas internas que mostravam a vitória dele facilitada contra o Aécio Neves. A gente precisa lembrar que a derrota do Aécio para Dilma foi muito apertada, inclusive foi quando a gente viu ter essa onda de ataques contra a democracia brasileira no que diz respeito ao processo eleitoral massificado, que foi a partir dali que a Aécio pediu recontagem de votos, que a urna eletrônica isso, que a urna eletrônica aquilo, e detalhe, nem participou da auditoria feita pelo sistema de urna eletrônica solicitado pelo próprio Aécio. Na época, o ministro Dias Toffoli estava à frente do TSE. Tem um vídeo que vocês encontram aí no YouTube. Basta botar assim, ó. Auditoria urnas eletrônicas Dias Toffoli TSE 2015. Vocês vão ver na sessão ele falando que foi feita auditoria. Ele até reclama que muitos dos partidos e dos membros que pediram auditoria não participaram das audiências e das etapas de auditoria, inclusive. Infelizmente tem gente hoje que ainda acredita, tem gente da esquerda que alega que não tem auditoria, que a urna eletrônica não pode ser auditada. E aí eu dá vontade de perguntar para essas pessoas, né? Você sabe o que é uma auditoria? Porque você fala com uma propriedade tão grande que parece que você é um auditor, né? Entende como é que funciona. E às vezes a maioria das pessoas nem sabe como é que funciona, não sabe quantas etapas de segurança tem as urnas eletrônicas. Eu sei de muita coisa de urna eletrônica, porque em 2022 eu fiz um curso com uma pessoa do TSE, um curso que não foi só para mim, né? Foram para várias pessoas, foram para um grande grupo. A gente tinha algumas dúvidas, a gente perguntou se tinha alguém lá que poderia ceder algum material ou fazer algum tipo de consultoria. E aí a gente conseguiu uma pessoa do TSE para explicar dúvidas que eu e outras pessoas tínhamos. Então tem muita coisa que eu sei das urnas eletrônicas por causa disso, por exemplo, do processo eleitoral também por causa disso, né? Enfim. E aí, em 2018, teve a possibilidade do presidente Lula ser candidato de novo, mas mesmo assim ele já deixou engatilhado o Haddad, porque já se sabia o que aconteceria. 2022, se teve um clamor ali para que o Lula fosse candidato, por quê? Porque as pesquisas mostravam que apenas o Lula derrotaria o Bolsonaro, mas agora em 2026, o Lula já deixou claro que ele pretende concorrer, mas ele não vê problema em ter um sucessor se ele vê que a eleição do sucessor é viável. Então, quando a gente lê na mídia esse desespero todo que a gente está vendo aqui, seja do primo do Aécio Neves, seja do Paquito lá do Diogo Mainá, né, o Mário Sabino, que com todo o respeito aqui ao jornalista, não sei nem como é que uma pessoa como aquela tem espaço para escrever em algum lugar. Acho que quem escreve coluna de fofoca como o Léo Dias, por exemplo, né, e olha que eu nem gosto do Léo Dias, acho que tem até uma técnica melhor para escrever do que ele, né, mas enfim. E aí a gente precisa entender que estas viagens que passarão a acontecer a partir de hoje, por exemplo, e que vai incluir também, né, nas próximas semanas, viagens internacionais nos próximos meses também. Já tem viagem para o presidente Lula fazer para o Uruguai, tem viagem que o presidente Lula vai fazer para o Japão, para o Vietnã, tem viagem que o presidente Lula pode fazer também ainda para Honduras, né, para participar do CELAC, cúpula do CELAC. Então existem muitas coisas que podem acontecer e que deverão acontecer nos próximos meses aí. E lembre, apesar de a eleição ser somente em 2026, quando você está no governo, você, de certo modo, é um eterno candidato, né? Por quê? Porque o que vai servir de vitrine para a próxima eleição, seja para você como candidato à reeleição, seja para um candidato à sua sucessão, é o que foi feito durante o curso do seu trabalho. E por mais que a gente tenha visto que a extrema-direita brasileira trabalhe com mentira, com desinformação, né, com distorções e até ações, na minha análise, de certo modo, criminosas em algumas oportunidades, o trabalho do presidente Lula vai se sobressair, pelo menos é o que eu enxergo, e com a comunicação conduzida neste momento pelo Sidônio Palmeira,
que muita gente imaginou que ele teria problema em articular a parte da propaganda, né, do marketing, digamos assim, da comunicação, com a parte política, porque ele não era um cara da política, ele trabalhava com marketing político, trabalhava com publicidade no campo da política, mas ele não era um político. É o primeiro cargo político que ele ocupa, esse cargo de ministro da Secretaria de Comunicação. Então a gente precisa, inclusive eu virei até o Sidônio Palmeira do meu partido aqui em Aracaju, né, também. Eu estou à frente da coordenação de comunicação. Eu sou o Sidônio aqui em Aracaju do meu partido, né? O partido que eu sou filiado aqui. Então a gente precisa ter esta noção de entendimento de como é que as discussões do campo da política precisam ser feitas e como é que a comunicação, por exemplo, é importante. Eu acho que melhorou, sim, significativamente a comunicação do presidente Lula. Um ponto que eu batia muito, não só do Lula, né, mas de outras pastas do governo também. Um ponto que eu batia muito era a dinamicidade que se precisava ter em relação à comunicação. Por quê? Nem toda peça que o governo divulga nas redes, que o presidente divulga nas redes, por exemplo, precisa ser extremamente cinematográfica, precisa ser, por exemplo, extremamente elaborada, com contratação de elenco, set, locação. Não, tem peças que é só você pegar o celular, botar um microfonezinho como esse aqui, ó, pegar o celular aqui, ó, sair gravando e acabou. Edita simples ali, bota uma legenda, uma musiquinha de fundo sem direitos autorais, o Sidônio, pra gente não tomar copyright aqui quando a gente for reproduzir esse material, seja aqui na Revista Fórum, seja lá no meu canal. Mas escreva o que eu tô dizendo, a caravana da reeleição está começando. Porque o Lula vai utilizar de forma muito bem a comunicação que ele sabe fazer e com a equipe do Sidônio por trás aí acompanhando essa caravana, vamos chamar assim, que o Lula vai fazer pelo Brasil, meus amigos, vão ter... Escreva o que eu estou dizendo hoje. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025. A gente vai ter nessas próximas 2 semanas aí vários vídeos viralizando da ida do presidente Lula nas regiões Norte e Nordeste e também algumas outras regiões do Brasil e em viagens internacionais também. Escreva o que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Comenta aqui embaixo o que é que você acha dessas viagens que vai acontecer, né? O que é que você espera? Inclusive, se você é de São Paulo, se você é do Rio de Janeiro, vai receber, por exemplo, no Rio de Janeiro o presidente Lula. Se você é de Belém, né, e vai receber o presidente Lula lá no final do ano também, comenta o que você está esperando aí. Se você é do Pará, se você... de qualquer lugar do Pará, tá? Não só Belém. Se você é de Macapá, se você é de alguns lugares da Bahia, de alguns lugares de outros estados aqui da região Nordeste, comente o que é que você espera para a chegada do presidente Lula no seu estado, na sua cidade, e o que é que você imagina para o futuro do país em relação a presidente Lula ser candidato, não ser candidato, ir para a reeleição, não ir para a reeleição, quem seria o sucessor do Lula no futuro. Eu acho que já está definido que o Lula será candidato, ele só não será candidato, como ele já citou, se ele não tiver saúde, mas ainda bem que ele está muito bem de saúde. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e esperar mais artigos como esse aqui do Paulo Celso Pereira, né, que mostra o desespero da direita liberal ligada ao mercado financeiro e à mídia brasileira, ao dizer que o governo é ruim, mas dificilmente Lula será derrotado. Ou seja, a gente bate, mas não tem jeito, a gente não vai conseguir derrubar o Lula. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso aí, queria pedir que vocês compartilhassem também o nosso trabalho aqui na Revista Fórum, tá? E lembrar que a participação de vocês é muito importante e pedir para que vocês me sigam também no meu canal no YouTube, O Historiador, e me seguir nas minhas redes sociais. A rede social do canal é O Historiador Oficial e as minhas redes sociais é Carlitos com o Neto. Bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!